Conhecendo São José, podcast com o padre Vandemir Josué Meister, assessor nacional do Terço dos Homens Mãe Rainha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e São José. Nós estamos novamente com o podcast Conhecendo São José e hoje nós queremos falar sobre a beleza da mulher na época de São José. Nos vem a pergunta: como era a beleza da Virgem Maria? Como era a beleza de Nossa Senhora? Como era a beleza das mulheres na época de São José? Normalmente na espiritualidade a gente fala da beleza interior, mas no podcast de hoje nós queremos falar sobre a beleza exterior, a beleza física, material da mulher. O que elas usavam no corpo, o estético feminino na época de São José. As mulheres sempre tiveram, em todos os tempos e culturas, a vaidade com a sua aparência, ou melhor dizendo, a preocupação com o seu visual. As mulheres, na época de São José, usavam muitos recursos de maquiagem e enfeites, especialmente para o tratamento de cabelo. Esse aspecto era tão importante para as mulheres na época do Novo Testamento que as mulheres cristãs foram advertidas ao se enfeitarem com um espírito manso e tranquilo. Na carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: que o vosso ornamento não seja aquele exterior, cabelos trançados, joias de ouro ou roupas elegantes. Nesta passagem, o escritor desta carta está chamando a atenção do estilo que as mulheres andavam na rua, a sua elegância. Muito bem. Os cosméticos também eram feitos na época de São José, antes e depois, não somente nesta época. E era feito com um material que era chamado col, uma espécie de carbonato verde de cobre, ou também com o nome chamado galena, que era uma espécie de sulfeto negro de chumbo. Em Ezequiel, capítulo 23, 10, nós escutamos: para eles te lavaste, pintaste os olhos e te cobriste de ornamentos. Então mostra como as mulheres se enfeitavam, para aparecer em público. Também Isaías, no capítulo 3, 18, faz uma descrição dos adereços usados especialmente pelas mulheres. Assim fala Isaías: naquele dia, Javé retirará delas o ornamento dos anéis dos tornozelos, os diademas, as meias-luas, os brincos, os braceletes, os véus, os turbantes, os adornos dos pés, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os anéis e as joias do nariz, as roupas de festa, as capas, os chalés e as bolsas, os espelhos, os tecidos finos, as tiaras e as mantilhas. Então, nesta pequena descrição de Isaías, nós já percebemos a quantidade de adereços que as mulheres usavam no corpo no dia a dia. Muitos dos brincos e braceletes e pingentes eram incrustados com pedras preciosas, mas é muito difícil hoje identificar a natureza exata dessas pedras na linguagem bíblica, se realmente corresponde à nomenclatura das pedras de hoje. No tempo de São José, que antecedeu ele e também sucedeu, existia o rigor sobre o controle da mulher, sempre a mulher dependendo do homem. Mas isso não fez a mulher perder a sua feminilidade e o seu encanto, por estar sempre bela e adereçada. Por isso que foi encontrado vários itens de decoração do corpo usado pelas mulheres nas escavações arqueológicas. Os olhos eram usados também como base para pigmentos que coloriam os dedos das mãos e os pés.
Os cosméticos, eles poderiam ser aplicados com os dedos e também existia uma pequena espátula de madeira para aplicação desses cosméticos no corpo. E os homens, eles usavam frequentemente um anel no dedo ou uma corrente ao redor do pescoço com este anel. Mas esses anéis serviam mais para selar do que como uma decoração. Selar o quê? Normalmente, hoje nós usamos a caneta para fazer a assinatura num documento. Naquela época, praticamente não existia, era muito índice de analfabetos, e o que se assinava, ou o símbolo da tua assinatura, era o anel que você tinha. Esse anel representava a tua família, representava o teu nome. Também, na época de São José, o cabelo era um item muito importante, sendo raramente cortado. Era normal homens e mulheres possuírem os cabelos compridos. E como já falamos anteriormente, os cabelos também recebiam tratamento com óleos. E o outro elemento muito significativo trata-se do véu. O véu sobre o rosto, muitas vezes visto como um sinal de domínio sobre a mulher, na verdade ela tem uma origem de utilidade e de beleza. O véu nas regiões desérticas serviam para proteger o rosto do vento ardente do sol, como também para proteger o vento que trazia o pó de areia do deserto. O véu foi usado pelos homens e mulheres com a mesma finalidade, essa finalidade da proteção do sol e da areia. Posteriormente, o povo de Israel vai dando um significado moral e religioso para o véu. Foram as mulheres, elas que deram um toque feminino ao véu, no sentido da preservação da sua privacidade, ademais como símbolo de elegância, segundo a maneira como se colocavam os véus ao entorno da cabeça, do pescoço e como se deixava também cair para um lado do corpo. As mulheres respeitáveis, elas andavam com a cabeça coberta e usavam o véu fora de casa. E somente as prostitutas mostravam a face e exibiam os cabelos para atrair os homens. Como nós já comentamos no podcast anterior sobre as mulheres elas usavam uma túnica comprida, que ia além dos joelhos, e era o que diferenciava da túnica dos homens, porque os dois usavam túnicas, que era o tipo de um vestidão, só que a túnica dos homens ia aproximadamente até o joelho, e das mulheres ia do joelho para baixo. As mulheres ou famílias que tinham mais posses, elas poderiam ter 2, 3, 4 túnicas diferentes. E normalmente a mulher mais pobre tinha 2 túnicas. A túnica diária, aquela túnica que se usava para o trabalho no dia a dia, e a túnica para as festas. A túnica festiva, ela sempre tinha alguns detalhes bordados pelas mulheres em cores, e isso era que dava o chique no vestido da mulher, como diríamos, ou na túnica da mulher naquela época. E a túnica, quanto mais bordado, mostrava mais beleza de quem as possuía. E tenhamos presente que nas regiões áridas, onde a natureza tem uma ausência de cores, os seres humanos nessas regiões sempre gostaram de roupas coloridas com cores fortes. Assim tenhamos presente que as túnicas também eram coloridas, e quanto mais colorida, mais elegante e ao mesmo tempo mais caro. Muito bem, além da roupa, como eram os calçados? Qual era o tênis que o povo na época de São José usava? Qual era a marca? Era Adidas? Que tipo de calçado eles usavam? Os calçados na época de São José, das mulheres especialmente, que trabalhavam no campo, elas trabalhavam mais descalço. Então era mais fácil de caminhar entre a lavoura, na colheita, etc. Mas a maioria das mulheres simples usavam também uma sandália com uma única tira. É uma tira que passava de um lado do pé
até outro. E a sola era composta por um couro duro que entrelaçava o pé, e a tira por cima era do couro mais macio. Nós sabemos que na época de São José o domínio da arte de curtir o couro já era bastante desenvolvida, e isso prestou-se também para a indumentária feminina. As mulheres mais ricas ou as que tinham melhores posses tinham uma sandália e que era melhor trabalhada com essas correias. Então ela tinha várias correias que envolvia o pé, como também abraçava, o tornozelo. E as sandálias também variavam como era curtido e pintado o couro. Quanto mais curtido, melhor trabalhado o couro, mais cores, mais caro era a sandália. E isso também revelava o status da mulher naquela época através da sua sandália. Na época de São José, também as mulheres tinham o estilo feminino de caminhar. E o estilo feminino de caminhar também determinava a fineza da mulher e também determinava um pouco da sua classe cultural. A mulher refinada, ela andava com o pescoço erguido, altiva, lançando olhares sedutores, caminhando com passos pequenos ou miúdos. E com isso, os anéis que estavam adornando as suas pernas retinavam. Assim fala o profeta Isaías no capítulo 3:16, ele diz o seguinte: visto que são orgulhosas as filhas de Sião, andam com o pescoço erguido, lançando olhares sedutores, caminhando com passos miúdos e fazendo tinir os anéis de seus pés. Neste curto podcast, nós apreciamos rapidamente um pouco a exterioridade da beleza feminina da época de São José. As mulheres que São José encontrava na rua tinham este perfil. Mas isso não quer dizer que também Maria era assim. Ela também vivia de acordo com a sua cultura, provavelmente também tinha alguns adereços, mas a Bíblia não nos revela essas coisas sobre Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e São José.